Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal do Ministério Águios. E hoje eu estou aqui para ministrar mais um vídeo, mais uma aula sobre o tema Batalha Espiritual. Neste vídeo nós vamos aprender um pouco sobre a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Então vamos abrir aqui a Palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 17, que fala sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Nós já vimos no vídeo passado acerca do capacete da salvação, que consiste em nos capacitarmos, nos prepararmos na esperança da salvação, e a gente destrinchou um pouco isso aí. Neste vídeo eu quero falar com você sobre a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Obviamente todos os armamentos, todos os itens da armadura, elas se referem a verdades bíblicas, verdades da Palavra de Deus que nós precisamos entender e incorporar na nossa vida. Então, qual seria a diferença entre a verdade dos itens anteriores e especificamente a Palavra de Deus vista como uma espada, como essa comparação que aqui Paulo faz? Então eu gostaria que a gente meditasse um pouco lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, que tem aquela famosa tentação de Cristo, que inclusive é retratada em filmes. E nós vamos ver que o Senhor Jesus aqui, ele rebate, ele resiste a Satanás usando a palavra, as Escrituras. Nós vamos ver aqui Mateus 4, a partir do verso 3, diz assim: E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Muito interessante aqui, como o Senhor Jesus Cristo resiste a Satanás, e nas 3 vezes Jesus cita o que estava escrito. E é interessante que em uma das tentações, um dos momentos que Satanás tenta Jesus, ele também usa as Escrituras. Ele cita uma parte do Salmo 91, aqui no versículo 6, ele diz: Se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. É interessante Satanás usar uma passagem bíblica, e muitos cristãos talvez pudessem até receber algo que Satanás possa falar quando usa as Escrituras. Só que se nós formos lá para o Salmo 91, que Satanás citou aqui, nós vamos ver que Satanás usou realmente as Escrituras, mas ele usou elas fora de contexto e ele omitiu uma parte delas. E aí depois a gente volta aqui para Mateus. Vamos lá para Salmos 91, para a gente entender. Aqui ele usou versículos, vamos ver aqui do versículo 9 ao 12. Diz assim: Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos
dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então veja, Satanás ele omitiu a parte para te guardar em todos os teus caminhos. Por quê? Porque os anjos do Senhor, eles são ordenados para guardarem a nós quando nós cumprimos o versículo anterior, os versículos anteriores, na verdade, quando nós fazemos de Deus o nosso refúgio, quando nele nós temos a nossa habitação. Quando nós tornamos Deus o nosso refúgio e nós habitamos debaixo da palavra de Deus, os nossos caminhos serão caminhos de justiça. E aí sim, os anjos do Senhor são enviados para guardarem nossas vidas nos nossos caminhos, quando nós temos Deus como nosso refúgio. O que Satanás fez foi pegar essa promessa e usá-la descontextualizada, como se qualquer coisa que Jesus fizesse, Deus enviaria os anjos para proteger. Mas não é assim. Se você vive fora da vontade de Deus, se você não torna Deus o seu refúgio, se você não anda nos caminhos do Senhor, nos caminhos de justiça, como diz no Salmo 23, os anjos do Senhor não receberão a ordem para te guardar. Então, se Jesus tivesse saltado ali, né, em Mateus, naquela ocasião, os anjos do Senhor não poderiam ser enviados para proteger Jesus, porque ele estaria tentando a Deus. Então, algo bem interessante é que nós, voltar ali para Mateus, é que nós, não adianta apenas a gente saber alguma coisa que está escrito, não adianta a gente apenas ouvir falar algum versículo sem compreender, sem ter meditado nas Escrituras, porque você não vai conseguir usar a palavra de Deus da forma correta. Jesus ele entendia, ele era a própria palavra encarnada, mas Jesus entendia a vida por trás da Escritura. Jesus não apenas sabia os textos decorados, ele sabia o porquê, ele entendia, ele vivia aquilo ali, ele experimentava a literalidade da palavra de Deus, que a gente já falou sobre isso. Outra coisa interessante é que pelas 3 vezes que Jesus foi tentado, nas 3 vezes ele usou a palavra escrita de Deus. Então é super importante você e eu, nós como cristãos, compreendermos as Escrituras de forma profunda e não apenas ouvindo alguma coisa, tentando citar um versículo, eu acho que está escrito não sei aonde, algo parecido com ele parece que levou as nossas enfermidades, não sei nem onde é. Então muitos cristãos eles ficam totalmente perdidos quando vão manejar a palavra de Deus, exatamente porque não dedicam o tempo necessário, não se preparam para isso. Assim como um soldado romano ele precisava ter treinamento para manejar corretamente a espada e todos os demais itens, né? A lança, o escudo, principalmente a espada era o principal, era a arma de ataque. Assim também nós precisamos nos treinar, né? Sermos treinados e treinarmos a nós mesmos no manejo correto das Escrituras. E por que a palavra de Deus ela é comparada a uma espada? Então nós vamos ver aqui, vamos para Hebreus no capítulo 4, versículo 12, um texto bem conhecido, né? Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então veja, a palavra de Deus aqui ela é comparada também a uma espada, ela é de forma um pouco diferente lá de Efésios, mas ela traz um entendimento bem interessante sobre por que a palavra de Deus tem essa comparação da espada. Antes de mais nada, é interessante sabermos que a espada romana, no grego machaira, ela era uma espada curta, ela era na verdade quase como que uma faca grande, e ela cortava dos 2 lados, ela era usada
inclusive para fatiar alimentos, e devido ao fato dela ser pequena, ela era mais facilmente manuseada. Nos ataques, na guerra mesmo, nos ataques, o soldado romano tinha mais liberdade, mais flexibilidade, pelo fato da espada ser curta, relativamente curta. Então, isso trazia ao soldado agilidade, certo? Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, é bem interessante essa mesma comparação ser usada de uma espada, porque a palavra de Deus ela tem duas características aqui em Hebreus. Ela penetra, né, assim como a espada era usada para penetrar, né, o corpo do inimigo, assim também a palavra de Deus ela penetra, mas ela vai além do corpo, né? A Bíblia mostra que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Isso não é algo que um instrumento físico possa fazer. A palavra de Deus ela é espiritual, ela trabalha a nível de espírito e ela é também a nível de alma, né? de psique, do psicológico. Então, ela tem essas duas características de ser espiritual, mas também ela ser da mente, né? Do entendimento. Então ela vem com um poder sobrenatural e ela penetra até a divisão da alma, né? Da psique e do espírito, pneuma, né? O espírito é aquela realidade espiritual, aquela realidade que pertence ao mundo espiritual, e a alma compõe o entendimento e as emoções. Então a palavra de Deus ela vai até essa divisão da alma e do espírito que somente a palavra pode fazer, trazendo o discernimento, a separação. Então, assim como a espada corta, assim também a palavra de Deus ela faz uma separação, ela traz o discernimento. E ela diz aqui que a palavra de Deus ela é apta para discernir, ou seja, separar. Isto aqui vem do espírito, isso aqui vem da alma, isso vem da carne. É através da palavra de Deus que há essa capacidade de separação. Ali, quando Jesus resistiu a Satanás, ali em Mateus 4, Satanás usou um versículo, mas Jesus compreendia, né, a profundidade daquele versículo do Salmo 91 e Jesus rebateu com outro versículo, mostrando que a intenção de Satanás ali não era fazer Jesus obedecer a palavra de Deus, mas a intenção de Satanás ali era fazer Jesus tentar a Deus, e aí aquilo seria pecado. Então é necessário o entendimento da palavra. Aqui esse termo aqui, palavra, originalmente é o termo grego logos, que quer dizer não apenas a palavra, como eu estou falando aqui, palavras individuais, descontextualizadas, não quer dizer isso. Logos quer dizer o sentido da palavra, e também pode ser traduzido como o ensino, né? A doutrina, o ensino, né? O sentido da palavra, o significado, a ideia. Então a palavra de Deus aqui é o conceito, a ideia, o ensinamento, a doutrina de Deus, não apenas as palavras soltas, aleatórias. Certo? Então vamos aqui para 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ok? Então aqui tem muito que se falar, obviamente não é objetivo desse vídeo aqui ensinar você a manejar bem a palavra da verdade, porque isso aí exatamente é manejar todo o ensinamento bíblico. E é muito importante isso, é muito comum os cristãos não saberem manejar. Assim como se maneja uma espada, eles não têm treinamento na palavra, não sabem manejar as escrituras, não conseguem utilizar as escrituras de forma prática, e no contexto da batalha espiritual não sabem utilizar as escrituras na batalha espiritual para resistir a Satanás. Falta o entendimento aprofundado.
Se você lembrar aquela certa passagem que Jesus foi ali confrontado pelos saduceus, os saduceus não acreditavam eles não acreditavam nem em anjos, não acreditavam em ressurreição, e eles fizeram um questionamento para Jesus, e Jesus depois pegou um versículo e disse: vocês nunca leram quando Deus chegou ali para Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Obviamente, aqueles saduceus já tinham lido aquela passagem ali, mas Jesus ele traz um entendimento que os saduceus não tinham. Jesus pega aquele versículo e diz: isso significa que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então, os saduceus eles conheciam o texto do versículo, mas eles não compreendiam o versículo verdadeiramente, eles não compreendiam de forma profunda. Então é super importante nós cristãos, nós compreendermos as Escrituras de uma forma mais profunda. Isso requer treinamento, isso requer meditação, isso requer estudo. Então eu queria, por exemplo, aqui eu quero falar rapidamente, claro, sobre como a gente deve se preparar na palavra de Deus para a batalha espiritual. Como é que eu aprendo, recebo esse treinamento, né? Se nós nos remetermos a uma arte marcial, por exemplo, você entra para fazer karatê, kung fu, essas artes marciais, e você recebe uma faixa, geralmente a faixa branca. Significa que você é um iniciante ali, você vai aprender os primeiros passos, os primeiros conceitos daquela arte marcial. Se você for colocado para lutar contra um faixa preta, por exemplo, você vai apanhar, porque geralmente é isso que acontece. Tem academias aí que colocam, eu mesmo já pratiquei, muito tempo atrás, pratiquei karatê, e às vezes você era colocado para lutar contra pessoas de pessoas mais graduadas, faixas preta, até mesmo preta mesmo. E a gente, para faixa branca, era para apanhar mesmo, a gente ia apanhar. Então, se você coloca uma pessoa que tem mais treinamento para lutar contra a pessoa que tem menos treinamento, vai ter ali uma surra, Então, o certo é você pegar pessoas que estão iniciando ali, começar com os básicos, o treinamento básico. No ensino escolar mesmo, você tem o fundamental, depois você tem o ensino médio, depois você tem o ensino superior, depois as pós-graduações da vida. Então existe o básico da palavra, existe o médio, existe o avançado também. E infelizmente muitas igrejas, muitos cristãos se convertem ao Senhor, mas não recebem o fundamento. E aí, se você tem um ensino fundamental deficiente, o seu ensino médio será deficiente e o seu ensino superior será deficiente. Porque você precisa aprender o leite espiritual que o apóstolo Pedro fala. Você precisa aprender as doutrinas básicas, você precisa entender o Novo Testamento. Muitos cristãos não entendem a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Muitos cristãos eles colocam no mesmo nível de revelação o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu já aconselhei, já ensinei, já pude ver isso, que os cristãos não compreendem a aliança na qual eles estão, que é a nova aliança. Então, você é novo convertido, qual livro você deve estudar da Bíblia? Claro que tem um discipulado da sua igreja, espero que seja um bom discipulado, você precisa ir para o discipulado, aprender os rudimentos da palavra. Infelizmente, também, muitas igrejas não têm um bom discipulado. Eu já pude conversar com pastores e não vou citar nomes, mas já vi muitas denominações que estão tão preocupadas com o número de pessoas, em crescer e sempre crescer, não capacitam bem os novos convertidos, não fazem um discipulado verdadeiramente. Então, para ajudar, não só para divulgar o nosso ministério, mas para ajudar, claro que nós não temos fins lucrativos. Aqui no Ministério Águios, nós focamos bem nas doutrinas básicas, que é o ensino fundamental, e eu recomendo você fortemente a você assistir a série aí do discipulado que nós temos aqui no canal do Águios, certo? E ali eu diria que é o ensino fundamental, e depois você vai se desenvolver, mas você precisa compreender a nova aliança
e entender a diferença entre a velha aliança e a nova aliança e ler o Velho Testamento já com um olhar da revelação à luz da nova aliança. Então, o crescimento espiritual ele é um crescimento semelhante a uma faixa, a mudança de faixa em uma arte marcial, é semelhante a quando você vai estudar o seu ensino, né? Precisa passar pelo fundamental, etc, etc. Ou seja, é algo que leva tempo, exige dedicação, você precisa ter tempo para meditar nas Escrituras, tempo para aprender de Deus e precisa realmente da igreja, estar congregando. E nós vemos aí toda essa luta, né, muito forte, né? Tem pandemia, tem muita coisa que está procurando cada vez mais fechar, né? Calar a boca dos cristãos, muita perseguição se levantando, mas fique vigilante, certo? Eu acho que já aconselhei em outros momentos aqui, se não for possível congregar, mas talvez em um caso de uma pandemia mais grave, né? As leis ordenarem que deve parar, mas geralmente você é permitido haver pequenos grupos, então não deixe de congregar, isso é muito importante. Estude a palavra, medite nas Escrituras todos os dias, dedique tempo à oração e vá se capacitando na palavra. Conheça a aliança na qual você está, que é a nova aliança, o Novo Testamento. Compreenda o Novo Testamento, compreenda as doutrinas que estão no Novo Testamento. Vá para o Velho Testamento com o entendimento já trabalhado de acordo com a nova aliança, entendendo que são duas alianças diferentes e que a nova aliança é uma aliança superior. Então, queridos, tudo isso é importante para nós entendermos como manejar a palavra de Deus, ok? Isso aqui que eu estou falando, obviamente, não vai te capacitar na palavra, porque esse é um processo que leva anos, mas é um indicativo, uma orientação geral sobre o fato de que é necessário, estou enfatizando bem, é necessário você se aprofundar na palavra escrita, compreender as Escrituras, né? Naquele caso lá dos saduceus, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então é muito importante, porque esta é a nossa arma de ataque, né, contra o inimigo. Nós vamos afastar, nós vamos desfazer as obras de Satanás usando a palavra de Deus. Então que Deus lhe abençoe, que Ele possa lhe dar sabedoria para que você possa realmente se capacitar aí na palavra e aprender a manejar corretamente a palavra da verdade. Deus abençoe a sua vida.